Olá, recebemos hoje o candidato a deputado estadual pelo PSOL, Alisson Castro. Natural do Pará, ele tem 33 anos, é historiador na Fundação Cultural de Brusque e professor de ensino superior. É a primeira vez que Alisson concorre a um cargo eletivo. Além de mim, Andrei Palós, que participa da entrevista o repórter Marcelo Reis. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia, candidato, seja bem-vindo. Obrigado. Para começar, por que você decidiu ser candidato a deputado estadual? Olha, essa é uma questão muito fundamental. Eu, como trabalho como historiador, uma das principais tarefas do historiador é interpretar a realidade. E quando a gente vai interpretando a realidade e vê o que está acontecendo com o nosso país, alguns teóricos eles dizem que não basta a gente ficar interpretando a realidade, mas é preciso a gente agir para modificar a realidade. Só que quando a gente vê, nós, cidadãos comuns, nós vemos dólar na cueca, mala de dinheiro do chão até o teto, né? Políticos com helicóptero com 500 quilos de cocaína, virando ministro e tendo ocupando cargo no alto escalão do governo Temer. A gente vê que as coisas estão erradas, mas isso é muito longe de mim e de vocês, né? Então eu resolvi começar pelo meu local de trabalho, né? Um dos meus locais de trabalho, que eu trabalho também como professor universitário e estou atuando agora, e o outro é na Fundação Cultural de Brusque. Então já em 2016 eu protocolei uma denúncia ao Ministério Público para que se fizesse concurso público na Fundação Cultural de Brusque. Porque eu via que ali no meu local de trabalho, se eu quero transformar o mundo, né, eu vou começar de baixo, pelo meu local de trabalho. Então, eu fiz uma denúncia porque eu via situações de cargos comissionados, indicados por vereadores, que não tinham competência nenhuma, não entendiam nada de cultura e estavam ali. Se eles fizessem nada, eles ajudavam. Agora, o problema é que eles ainda atrapalhavam os servidores que queriam desenvolver suas atividades. Então, a Fundação Cultural e os órgãos públicos, eles servem como cabide de emprego. E isso está errado. Então, daí surgiu em 2016 a minha denúncia ao Ministério Público. E agora, até o dia 31 de agosto, foi aberto concurso público para a Fundação Cultural de Brusque. Ou seja, a Fundação Cultural de Brusque vai deixar de ser um cabide de emprego. Ou seja, eu transformei a realidade ali na Fundação Cultural de Brusque. Depois, eu fiz as ações que culminaram com a retirada do vale alimentação do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários. O prefeito trabalha meio período, gente. Tem o terceiro maior salário do estado. E recebia vale alimentação. Além de imoral, eu verifiquei que na lei orgânica do município isso é ilegal. Nós temos vários vereadores na Câmara. Ninguém está vendo isso. Ou não tem competência, ou estão com o rabo preso. Eu, como cidadão, acionei o Ministério Público, retirei o vale alimentação deles. Também a revogação do IPTU, né? Outros partidos tentaram surfar na onda, até o pessoal da própria situação lá na Câmara de Vereadores denunciou. Não, foi o Alisson que fez o vídeo, isso lá em fevereiro. Conseguimos a revogação do IPTU, que foi feito de forma irregular. Também conseguimos, né, que o prefeito exonerasse mais de 10 cargos comissionados que eram parentes de vereador, porque os vereadores aprovaram a lei antinepotismo, o prefeito disse que ia entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, e os vereadores cruzaram os braços. Não, acionei o Ministério Público, teve que exonerar. Então, assim, a minha candidatura, ela nasce de uma indignação que as pessoas estão indignadas, só que a gente precisa transformar as coisas. Eu comecei a transformar a partir do meu local de trabalho, a partir do que eu consegui fazer na prefeitura e no município de Brusque. Só que eu estou vendo agora que nós temos alguns candidatos aí que não estavam fazendo nada, não viram nada dessas coisas erradas, e agora estão querendo ser um representante nosso. Agora, sinceramente, os caras não estão representando a gente, eles estão representando interesses escusos. Então, a minha candidatura, ela nasce dessa indignação e também nasce da ação concreta. Porque não adianta dizer, eu vou lutar contra a corrupção, porque o cara nem sabe como que faz. O cara está exercendo um cargo de vereador, algum cargo eletivo, e o cara não tá vendo essas coisas. Então tem muita coisa errada, né? Se a gente ver o que está sendo feito de errado e corrigir isso, porque assim, na administração pública, eu como servidor de carreira, eu vejo que se a gente resolver a questão da corrupção é uma coisa, mas nós temos um outro problema que é a gestão. Né? O que é desperdiçado de recurso é muita coisa. Então, só quem está dentro, quem tem vivência e experiência na administração pública, sabe do que eu estou falando. Perfeito. Certo.
Caso você seja eleito deputado estadual, qual é o primeiro projeto de lei que pretende propor na Assembleia? Olha, não adianta o candidato vir aqui e dizer, eu vou lutar pela saúde, pela educação, porque assim, tem que entrar dinheiro em caixa. Se não entrar dinheiro em caixa, não tem como fazer investimento. Simples assim, nem na sua casa, né? Quando entra um dinheiro a mais, um 13º, você faz um investimento. Simples assim. A questão é, em Santa Catarina, a cada R$5 que deveriam ser arrecadados em impostos, aproximadamente, R$1 é concedido isenção fiscal. É o chamado Bolsa Empresário. Só que não é para o pequeno empresário, não é para quem tem que pagar o IPVA do seu carro, da sua moto. É isenção fiscal para grandes empresas. Isso está errado. Eu estou falando de 1 a cada 5. Isso é 20%. 20% do orçamento do Estado deixa de ser arrecadado. E nós não temos uma lista no portal da transparência de quais são essas empresas e do porquê que essas empresas não estão pagando imposto. Por que o pequeno empresário que sofre com a carga tributária, nós que temos que pagar IPVA, por que a gente sustenta isso? E por que os grandes empresários não pagam? Então, a minha principal proposta, meu principal projeto, no primeiro momento, é abrir a caixa preta da isenção fiscal. Sem abrir essa caixa preta e sem arrecadar dinheiro, não adianta a gente prometer coisas. Perfeito. Em relação a emendas parlamentares, Alisson, você tem investimento prioritário em mente e elas serão aplicadas 100% aqui na nossa região? Com certeza. Né? Eu fui criado em Itajaí, embora eu seja do Pará, desde os 4 anos eu fui criado em Itajaí. Há 11 anos sou casado com uma brusquense, tenho 2 filhos em Brusque. E eu vejo que o principal investimento deve ser nos hospitais filantrópicos, tanto no Marieta Conde Bornhausen, em Itajaí, como aqui no Hospital Arquidiocesano Dom Joaquim, o Hospital de Azambuja, porque ele atende para além de Brusque. Ele concentra o atendimento de toda a região aqui do Vale do Itajaí-Mirim. Então, seria um investimento que eu entendo ser o mais justo, né? Esses hospitais filantrópicos, que não pode recair somente sobre o município de Brusque, sobre a prefeitura de Brusque, sobre os contribuintes de Brusque, arcar com o hospital. Né? Então, eu creio que seja papel dos parlamentares trazerem a verba para esses hospitais que atendem a região. Perfeito. Certo. Na sua avaliação, qual que é o principal problema do Estado hoje e o que você, caso eleito deputado, pode fazer para combatê-lo? O principal problema é esse que eu falei da caixa preta, que é a isenção fiscal para grandes empresários. Né? A gente tem muito difundida essa ideia de que nós, da classe média, sustentamos as pessoas que não têm condições e que estão com Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Mas, na realidade, a gente está sustentando o Estado inteiro. A classe média está sustentando o Estado inteiro. Né? Porque quando a gente vê que quem ganha milhões não está pagando imposto, então está errada a coisa. Perfeito. Hoje a Assembleia Legislativa ela é avaliada como a terceira mais cara do país, né? Em relação especificamente ao seu gabinete, caso eleito, você tem a intenção de cortar privilégios? Se tem a intenção, quais? Olha, a gente tem que ter clareza ao tratar o que é privilégio e o que é direito. Né? Alguns direitos são meio que camuflados como privilégios. Né? O que eu vou manter vai ser o essencial para que eu possa desenvolver um bom trabalho. É esse o meu compromisso. Não tens como listar, por exemplo, o que tu achas que é privilégio e o que tu achas que não é privilégio? Não tem como listar. Perfeito. Por que você decidiu se candidatar pelo PSOL? O que te atraiu nesse partido? Olha, essa pergunta ela é fundamental, né? Porque o PSOL ele surge como um partido de deputados que foram expulsos do PT. Os deputados que votaram a favor dos trabalhadores e o governo do PT, vale lembrar, tinha um vice que era um empresário. Então, numas determinadas votações, o PT ele decidiu para que os seus deputados votassem contra os trabalhadores. E alguns deputados, na época do PT, se recusaram a fazer isso e votaram a favor do trabalhador. Eles foram expulsos do PT por conta dessa divergência. Né?
É como se a gente pegasse um ônibus para ir lá para Curitiba. Então, chegando na BR-101, a gente vai pegar a esquerda, certo? Só que o ônibus, quando chega lá na BR-101, decide pegar a direita. Mas a gente embarcou para ir para Curitiba, então na BR-101 tem que pegar a esquerda. Só que o que é o pessoal do PSOL? É o povo que puxou a cordinha, ó, beleza, vocês vão para Florianópolis, fica à vontade, mas nós vamos para a esquerda, nós vamos para Curitiba, porque nós embarcamos no ônibus para ir para Curitiba. Então, o PT seguiu para Florianópolis, que não era o caminho inicial almejado, e nós continuamos, mesmo que a pé, a gente vai para Curitiba. Ou seja, mantendo aquela coerência. Isso não impede que as pessoas mudem de opinião. Não impede. Agora, no momento que a gente entra numa organização, né? Porque um partido político ele é um meio, ele não é um fim. A gente tem que ter clareza disso. Um partido político é um meio para se atingir aquilo que a gente quer. No caso, no meu exemplo, para ir para Curitiba. A partir do momento que a gente não chega mais em Curitiba, ele não serve mais. Né? A não ser que a gente mude de ideia, mas não é o meu caso. Então, assim, por que o PSOL? O PSOL ele foi 13 anos oposição ao governo do PT. Ele nunca teve envolvido com o governo do PT. Ele fez uma oposição pragmática. Mas no momento em que se desenhou o golpe parlamentar, o pessoal manteve a coerência de lutar por aquilo que achou certo ser a sua convicção. E o resultado do golpe está aí. Né? Gasolina a R$ 4,29, o preço dos alimentos disparando. Né? Isso não significa que a gente faça uma defesa apaixonada do governo do PT. Nós temos várias críticas ao governo do PT, nós não somos, né, nós não vamos votar no Lula, nós não somos petistas. Agora a gente sabe separar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa totalmente diferente. Né? É isso. Perfeito. A gente percebe que boa parte do eleitorado aqui de Brusque, na nossa região, é bastante conservador, né, Alisson? Como eles têm recebido essas propostas do PSOL? Tem algumas relacionadas a aborto, drogas, casamento gay. O fato de você ser do PSOL é uma barreira na hora de conversar com o eleitor? Como é que está sendo? Olha, eu fiz campanha também em Itajaí, né? E aqui em Brusque até que foi mais tranquilo, tá? Em Itajaí eu encontrei algumas pessoas fanáticas, né? Porque a gente tem fanáticos de todos os lados, né? Pessoas que não aceitam conversar. Foi até curioso que em Itajaí eu estava conversando, eu falei, é complicado tal candidato, e tinha duas mulheres junto com o cara lá, elas deram uma risada assim, tipo, ele está confirmando aquilo que a gente já diz, mas o cara não aceita, né? A gente tem fanatismo, isso é uma coisa muito preocupante. Isso também é uma das questões que me fazem discutir sem problema alguns temas. Eu acredito que esse fanatismo ele está surgindo principalmente por conta da descrença das pessoas, por conta do sistema político, que é algo que também me motiva a ser candidato. Só que nós temos uma saída por um lado, e a minha saída é pelo lado totalmente oposto. E eu falo isso sem problema, né? E uma das nossas grandes críticas, né, também a esse sistema político que está aqui no meio, né, que nós temos dois extremos opostos, é justamente se interditar do debate de alguns temas que de repente pode perder voto. Eu não vou discutir aborto porque pode perder voto, não vou discutir identidade de gênero porque pode perder voto. Não, a minha candidatura tem esse papel de discutir, né? No caso do aborto, por exemplo, ninguém defende o aborto. Nós defendemos o acolhimento das mulheres no sistema de saúde. Só que, da forma como está, o aborto está acontecendo. O aborto é uma realidade. Ele acontece. Mesmo a mulher correndo risco de ser presa. O aborto acontece. Inclusive tem 3 exceções, né? O caso dos anencéfalos, o caso de estupro e o caso de risco de vida da mãe. Né? Então isso já ocorre. A questão é o seguinte, se essa mulher que mesmo correndo o risco de ser presa, mesmo correndo o risco de morrer, faz o aborto, por que não acolhê-la no sistema de saúde? Por que não descriminalizar isso e acolher? Porque quando ela for acolhida, e essa é a questão fundamental, se a gente não acolher, o aborto vai ocorrer. Agora, se a gente acolher essa mulher, ela vai ter, de repente, um atendimento de um psicólogo que vai conversar com ela e que aí vai fazer com que a gente possa salvar essa vida.
Esse é o resultado prático. A certeza que a gente vai ter de permanecer a questão como está hoje é que essa vida não vai chegar à idade adulta. Agora, se a gente fizer esse acolhimento, a gente tem chance de salvar essa criança. A questão da legalização das drogas, discuto sem problema nenhum, né? Principalmente da maconha, porque assim, ó, na década de, agora eu não lembro mais, na década de 30, 40, nos Estados Unidos, né? E a gente tem isso nos filmes, o Al Capone, os gangsters italianos. Como é que surgiram aquela máfia italiana nos Estados Unidos? Máfia irlandesa, várias máfias. Com a criminalização do álcool nos Estados Unidos. Quando criminalizaram, né, o tráfico do álcool nos Estados Unidos foi muito forte, a ponto de se criarem organizações criminosas. E depois eles legalizaram e começaram a arrecadar imposto. No caso da maconha em específico, a gente poderia comparar tanto essa questão dos Estados Unidos do álcool, como a questão de se tratar o cigarro como um problema de saúde pública. Eu acho que as drogas têm que ser tratadas sim como um problema de saúde pública. Porque hoje, se um dependente químico tem um surto psicótico, o local mais próximo para tratar é em Porto Alegre. Isso evidencia o nosso problema. Agora, a cadeia, nós temos a UPA aqui em Brusque, nós temos a cadeia ali em Itajaí, a cadeia está cheia, né? Agora, para tratar o dependente químico com surto psicótico é lá em Porto Alegre. Então a gente tem que tratar a situação de uma forma diferente, porque da forma como está sendo tratado, não está tendo resultado. Isso não significa, eu tenho um filho de 4 anos, eu tenho um filho de 2 anos, isso não significa que eu quero que meu filho seja usuário de drogas, né? Jamais eu, pessoalmente, abortaria, mas são temas que têm que ser tratados, são temas que têm que ser discutidos, porque pessoas estão morrendo, né? Vidas estão sendo destruídas, e da forma como está sendo tratado, não vai adiantar nada. Perfeito. De onde que vem os recursos para financiar a sua campanha e quanto que você pretende investir nela? Olha, eu não vou investir R$1 além das minhas calorias para pedalar de bicicleta. Todos os recursos todo o recurso, né, que veio da minha campanha foi 3.600 e alguns quebrados, que foi do fundo eleitoral, o fundo público. E é importante a gente ver, além de, lógico, né, eu tenho um afastamento obrigatório, eu não estou afastado porque eu quero, eu estou cumprindo a legislação eleitoral. Se eu pudesse, eu estaria trabalhando como eu estou trabalhando na universidade onde eu leciono. Sem problema nenhum, eu estaria trabalhando, até preferiria. Só que tem uma legislação que foi criada para coibir justamente o uso da máquina pública para fins eleitorais. Então isso me obriga a ficar afastado, licenciado do meu trabalho. É uma obrigação, uma imposição justamente por conta dessa legislação. Da mesma forma, eu acho que é importante a gente frisar como que surgiu essa questão do fundo eleitoral. O PSOL foi o primeiro partido a proibir o recebimento de doação de empresas. Justamente porque agora, eu, como ninguém, estou vendo como que é o desequilíbrio da campanha eleitoral. E é isso a principal situação que vai fazer com que a gente tenha aquele sentimento de que os políticos não nos representam. Sabe por quê? Porque eu, com R$3.600, estou competindo com quem recebeu mais de R$65 mil, mais de R$100 mil. Tem candidato que recebeu R$1 milhão. Se a gente olhar o salário desse candidato durante os 4 anos na Assembleia Legislativa, vai ser 980, se duvidar, chega a R$1 milhão. Como é que esse candidato vai investir na sua campanha eleitoral R$1 milhão para se eleger? Tu está entendendo? É mais, às vezes, do que o que ele vai receber de salário. Ou seja, ele vai estar com o rabo preso com o empresário, que vai financiar ele. Por isso que ele não vai te representar, simples assim. Ele vai representar quem investiu na campanha dele. Então, mesmo que pudesse, eu não iria gostar e não gostaria de receber esse valor de empresários, né? Por isso que tem essa legislação do fundo eleitoral, justamente para que não se faça um desequilíbrio na campanha. A própria legislação eleitoral ela vem nesse sentido, proibindo outdoor, proibindo carro de som na rua. Ainda é permitido, por exemplo, minidor,
propagandas de meio metro quadrado, perfurite atrás do carro, mas daqui a pouco isso vai ser proibido, para dar chance de quem recebe R$ 3.600 competir com quem recebe R$ 1 milhão. Mesmo assim, eu ainda estou em muita desvantagem. Eu digo que eu sou Davi contra Golias. Porque enquanto eu sozinho estou entregando material casa por casa de bicicleta, tem candidato com equipe de 20, de 40 panfleteiros. Então é uma competição muito desigual. Eu sou Davi contra Golias. A questão é, quem está assistindo essa entrevista, se quer mudar as coisas, tem que começar por aí. Começar a eleger os candidatos que não estão com o rabo preso com essas grandes estruturas. Existem críticas ao governo do estado em relação às agências de desenvolvimento regional, né? As antigas SDRs, hoje ADRs. Você é contra ou a favor da manutenção delas e por quê? Olha, eu sou contra justamente por conta daquilo que eu vivenciei enquanto servidor público na Fundação Cultural de Brusque, de ver que o Estado é usado como cabide de emprego, como um local que vai sustentar cabo eleitoral. É isso. Cabo eleitoral vai ser cargo comissionado. E é isso que acontece. Né? A proposta inicial do Luiz Henrique da Silveira, que era a descentralização, era muito bonitinha. Mas na prática, é esse negócio de assentamento de candidato que perdeu a eleição, bota lá. É só olhar, puxar quem foram os gerentes ali. É tudo político que perdeu a eleição. Né? É isso que ocorre na prática. E é isso que faz com que a gente tenha nojo da política. Eu sou radicalmente contra. O que a gente tem que ter é descentralização dos serviços, de saúde, principalmente. Que muitas vezes você vai fazer um tratamento, tem que ir para Florianópolis, tem que ir para Blumenau, tem que ir para Joinville. Esse é o serviço essencial para a descentralização. Ao invés de você ter que se deslocar até Blumenau ou outro local para pegar um remédio, por exemplo, essa é a descentralização que a gente precisa. E não descentralização de cabide de emprego. Então eu sou radicalmente contra esse modelo dessas agências. Perfeito. Hoje o governo do estado tem déficit de profissionais na área de segurança, né? Falta gente no IGP, na Polícia Civil, nos bombeiros, na Polícia Militar. Mas ao mesmo tempo está no limite da folha de pagamento, conforme os últimos balanços divulgados. Como é que faz para prover esses cargos sem estourar as contas? Marcelo, eu como servidor público, né? Inclusive a gente vem acompanhando o jornal desde o ano passado. A coisa mais bonitinha, e agora eles pararam de usar essa palavra, mas até as eleições passadas, era gestão. Se falava muito de gestão. E aí, quando a gente concede essas isenções fiscais que giram em torno de 20% e o Estado não arrecada, porque você está com o rabo preso com quem te deu dinheiro para sua campanha eleitoral, e aí você não vai fazer ele pagar imposto, primeira coisa. A primeira coisa que os governos vão fazer é botar a culpa no servidor público. Como se a culpa pela gestão, pela ineficiência de gestão, pelo uso da máquina pública para fins políticos, porque é isso que redunda na isenção fiscal. É o uso da máquina pública para fins políticos. Porque se o cara me financiou a minha campanha, eu vou dar um arrego para ele não pagar imposto. É isso que acontece, gente. Isso tem que ser dito. É isso que acontece. Então, assim, o governo tem que arrecadar. Tem que parar de dar arrego para empresário grande. Simples assim. E parar de botar a culpa no servidor público. A culpa não é do servidor público. Né? E aí se faz. Nós estamos aqui em Brusque com a folha de pagamento, estávamos até um tempo atrás, com a folha de pagamento de 54%. Os cargos comissionados representam 4%. Está aí, é simples. Além disso, nós temos também municípios isenções fiscais. Nós temos empresas que ganharam terreno. Por que algumas empresas ganham terreno, ganham isenção fiscal e o pequeno empresário não ganha terreno e isenção fiscal? Por que um ganha e o outro não ganha? Porque alguns financiam alguns políticos. Simples assim. O momento que você tem que mudar as coisas agora é o momento do seu voto. É isso, gente. Enquanto a gente não quebrar com esse mecanismo do uso da máquina pública para fins eleitorais, nada vai mudar.
Alisson, qual a sua avaliação sobre o grande número de candidatos aqui na nossa região? E tu acredita que alguns deles estão fazendo dessa eleição um trampolim, talvez, para 2020? Olha, eu não posso responder pelos outros candidatos, mas no meu partido, que é um partido com o candidato que fez mais votos nas eleições passadas, ele recebeu em torno de 16 mil votos. E como eu estou fazendo campanha em Itajaí, aqui em Brusque, se eu conseguir 16 mil votos, eu posso ser o primeiro ou segundo colocado. Além disso, nessas eleições, nós temos uma questão fundamental que é não se precisa mais atingir o coeficiente eleitoral. Nas eleições passadas, faltaram 8 mil votos para que o pessoal atingisse o coeficiente eleitoral. E agora não é mais necessário, né? Vão se preencher as vagas pelo coeficiente eleitoral e aí as vagas que sobrarem vão para as maiores sobras. Então, eu tenho certeza que nós do PSOL teremos sim um ou até 2 deputados estaduais. Vai ser a primeira vez que o PSOL vai ter deputado estadual aqui em Santa Catarina por eleição, né? Então, com base nisso, de repente a minha candidatura, né, esse Davi contra Golias, seja a candidatura mais viável. É lógico que nós temos, e eu estou fazendo campanha também em Itajaí, tem esse apelo para que se vote somente em candidatos da cidade, porque vem muito candidato de fora. E nesse sentido é muito triste ver que a estrutura da prefeitura e os cargos comissionados e o prefeito estão fazendo campanha para candidatos de fora. Então é uma situação muito complicada. Além de ter vários candidatos, nós temos um grupo político que está no poder que está trabalhando para candidato de fora. Isso é muito triste. Certo. Essa é a primeira vez que você concorre a um cargo eletivo, né? Por que começar numa campanha para deputado estadual e não como vereador, por exemplo? Porque nas últimas eleições eu ainda não estava filiado. Eu me filiei um pouquinho depois do golpe parlamentar, né? Então já tinha passado o prazo da campanha. Além disso, você tem que ter toda uma questão de construção interna dentro do partido, e essas são as primeiras eleições que eu pude concorrer como candidato após a minha filiação. Perfeito. Existe um projeto de lei em tramitação na Assembleia? Além de que é o seguinte, né? Desculpa. Quando eu vejo que eu, enquanto cidadão, estou fazendo algumas cobranças, né, com relação ao IPTU, com relação a tirar o vale alimentação do prefeito e vice-prefeito, a fazer o prefeito cumprir a lei antinepotismo, a fazer com que tenha concurso público na Fundação Cultural. Ou seja, eu, enquanto cidadão, estou acionando o Ministério Público e conseguindo, na prática, com que as coisas mudem, e eu vejo um monte de vereador que ganha mais de 10 mil reais por mês para ir uma vez na semana na Câmara, e esses camaradas agora estão querendo ser candidatos, eles não vão nos representar, eles vão cuidar do interesse deles. Então, essa também é uma das motivações que me fizeram, além das outras que eu já externei, a colocar meu nome à disposição. Certo. Tem um projeto de lei em tramitação já na Alesc que acaba com o critério político para nomeação de conselheiros do Tribunal de Contas, que é uma questão bastante em discussão. Qual que é a tua avaliação sobre o tema, Alisson? Novamente, essa questão do critério político com o judiciário é algo que está muito embolado, né? A gente está vendo uma ofensiva política no judiciário, né? O judiciário brasileiro, né? Eu não estou defendendo a inocência de A ou de B. Agora, no momento que eu vejo A sendo punido e B solto, eu vejo que o negócio está errado. E é isso que o pessoal não consegue enxergar no pessoal. Nós não estamos defendendo A, dizendo que A é santo. O que nós estamos acusando é que A está preso e B está solto. E que se é para um, tem que ser para outro. Olha o caso do João Rodrigues aqui em Santa Catarina, gente. Ele está concorrendo. Foi condenado, foi preso. Um cara está solto concorrendo. Por que ele pode e o outro não pode? Não estou dizendo que o outro é santo, que o outro não roubou. Não sei. Agora, se para um não pode, para o outro também não pode. Direitos iguais. Então, essa questão de aparelhar o judiciário com critério político é muito complicado. Veja recentemente, e eu acho que é interessante a gente ver como os deputados votaram, no caso em que criaram mais de 800 cargos comissionados no judiciário.
E sabe de onde é que saiu o dinheiro para isso? Eles tiraram do vale alimentação dos técnicos judiciários. Foi retirado mais de R$300 do vale alimentação dos técnicos judiciários para financiar cargo comissionado no judiciário. E assim, os deputados aprovam a criação de mais de 800 cargos comissionados. O que eles ganham em troca? O que de repente eles ganham em troca com isso? De repente eles vão indicar esses cargos comissionados. E quando aparecer um processo deles lá na justiça, fica complicado. Como é que fica a isenção, né, do judiciário frente ao legislativo e ao poder político? É complicado. Então, assim, eu sou radicalmente contra essa questão de misturar política com o judiciário. Eu acho muito complicado. Eu sou contra até justamente utilizar a máquina pública, né, do executivo para fins políticos, imagina o judiciário. Perfeito, Alisson. Eu agradeço a tua presença, desejo uma boa campanha, agradeço também ao Marcelo, a toda a equipe. Muito obrigado, até a próxima. Valeu.